Fala galera, eu sou o Fábio e esse é o Fac Nerd. Hoje a gente vai falar do novo caderno da Netflix, Sweet Home. Vale a pena? É legal? É baseado no Webtoon, sabia? Vamos falar disso agora. Antes de começar aqui o vídeo, vamos esperar o ônibus passar. Antes de começar aqui o vídeo, ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse aqui, ó. Várias séries nerds, Netflix, outros streams, tudo escondido, eu vou mostrar aqui para vocês. Fica de olho então. E comenta aí embaixo, o que você achou de Sweet Home? É bom? Você ficou bolado com esse seriado? Esse seriado é muito doido, é sensacional. Vamos lá. Como eu já adiantei, esse seriado é sensacional. Tem algumas falhas, óbvio, ele não é perfeito, mas a trama em si é muito boa. A originalidade de determinadas coisas é muito bem feita, ao mesmo tempo que ele faz muitas referências a coisas que já existem no cotidiano nerd, de monstros e outros do tipo. Tem uma infinidade de monstros que você repara que são baseados em monstros que já apareceram na cultura pop em geral. Tem um monstro gigante clássico, tem monstros mais. Tem um bicho que é idêntico ao Smoker do Left 4 Dead. Tem um bicho que é idêntico aos zumbis mais novos do Resident Evil. É sensacional. Tem muita homenagem. Tem muita criatura original, sim. Tem muitas criaturas muito bem feitas. E a trama da transformação dos bichos é excelente. Então vamos discutir esses pontos agora. Como eu falei, em Sweet Home nem tudo é perfeito. Tem alguns buracos de roteiro. Tem algumas coisas que são mal explicadas e explicam de uma maneira meio esquisita. Tipo, é assim. Depois simplesmente eles ignoram a resolução daquilo. Como, por exemplo, a questão do queima. Eles falam. Eles perdem boa parte do episódio 4 contando pra gente a importância da hora crítica. E a hora crítica é assim que você consegue matar os bichos, é assim que você consegue fazer isso, ó. Lacerações e danos graves tem que ser nesse momento. É o momento que você consegue realmente matar eles. Ou você taca fogo. É simplesmente isso que eles falam. Pumba, mas se você não taca fogo, por que você não faz isso o tempo inteiro? Mas tudo bem. Eles explicam assim. Nesse ponto também, eles também não deixam claro o que o fogo faz, né? Eles só falam pra você tacar fogo. Tá. Os monstros sumiram depois, mas eles morreram. Porque se eles tinham falado que só dá pra matar na hora crítica, como que eles morrem? Não entendi. Mas tudo bem. O principal desse seriado, que são o arco dos personagens principais, é simplesmente sensacional. É muito bem trabalhado, mesmo durante a ação, e com pouquíssimos flashbacks para tirar você da situação de terror atual, que isso é necessário para manter você entretido. Tipo, o arco dos irmãos Lee é muito bem feito, tanto o Ryok quanto a Yu. Eles têm uma importância muito boa na trama, apesar que você não repare isso de cara, mas na questão do Ryok, ele vai sendo desenvolvido muito bem, quando ele meio que toma conta ali do primeiro andar, dando ordens e distribuindo as pessoas. É, ele tem uma evolução de caráter dentro da temporada que é muito bem feita. Ele começa meio como um bom caráter, depois ele desce, aí você fica meio desconfiado dele, depois ele sobe de novo para ficar meio heróico até o momento derradeiro. E a Yu, ela passa o mesmo arco, é, ela passa exatamente pelo mesmo arco, se você prestar atenção, mas ela passa de uma maneira muito mais fluida. Ela varia muito mais. Ela é arrogante, depois ela é legal, depois ela é muito arrogante, depois ela é muito legal. E ela fica sempre entretida porque ela é uma pessoa perdida. E esse arco foi muito bem demonstrado por ela ser uma pessoa meio chateada com a vida, sem esperança por não poder realizar o sonho dela. Isso é uma coisa, inclusive, que vai reverberar lá para frente por causa das transformações. Então vamos lá. Só para confirmar, vai ter muito spoiler aqui. Eu vou falar basicamente todos os spoilers do seriado. Então, fica de olho. Se você não quiser, veja Sweet Home e volta aqui depois. Mas, se você tá curioso para ver Sweet Home, mesmo com os spoilers que eu vou te dar, você vai querer ver. Então, fica aí. O Jae-on tem uma capacidade. Ele é para mim, um dos melhores personagens. A questão da religiosidade somada ao fato de ele ser um samurai. É um personagem incrível. Infelizmente tem um desfecho que eu não queria, mas é o roteiro. Escolha do roteiro, fazer o quê? Mas é impressionante a evolução dele como caráter. É uma pessoa que ela meio que ajuda todo mundo, mas depois você vê que ele também precisa de ajuda.
ele falando, desabafando sobre os problemas de álcool dele. É incrível, um personagem incrível. Mais um arco sensacional nesse seriado. O Sang-wook, que ele parecia, no primeiro episódio, ele parecia meio que o grande vilão do seriado. Já dava umas dicas dele que ele não era, mas ele parecia ser completamente sádico, um cara muito louco que você ia morrer de medo dele. Mas não, você vê que ele é uma pessoa extremamente amável, que é simplesmente um cara que perdeu tudo e estava completamente louco para vingar. Ele é basicamente o Batman, se você prestar atenção. Ele é um cara que sofreu, teve uma grande perda e ele resolve passar a vida dele acabando com as pessoas que podem fazer essa perda a outras pessoas. O arco dele é simplesmente incrível, a maneira que você vê ele se transformando desse cara que todo mundo tinha medo, um cara que todo mundo respeita, e justamente quando você descobre por que, que ele está torturando aquele cara, você fecha todo um ciclo na sua cabeça de por que, que ele está daquele jeito, por que, que ele quer tanto fazer aquilo. Aí você entende tudo de uma vez. Aí o arco fica ainda mais bem fechado. O Hyun-soo é um ótimo protagonista. Essa temporada dura basicamente 3 semanas. E é incrível a evolução que eles usam, a maneira que eles usam isso para evoluir o Sun. Principalmente da maneira que os cortes fazem com que ele evolua. À medida que ele vai chegando perto do fatídico dia do suicídio, ele vê cada vez mais a vontade de viver nele. Porque ele não tinha feito nada errado. Então ele está se sentindo cada vez, digamos, mais fortalecido por aquelas pessoas que se escoram nele, apesar de que elas não o querem tanto, que é justamente o sentimento que ele tem, de ser usado, mas eu estou sendo útil. Então a maneira que eles representam isso no seriado é simplesmente incrível. Você vê em cada gestual dele, cada maneira que ele interage com as pessoas, mesmo às vezes sem falar nada, que boa parte das cenas dele boa, ele não fala nada, e é incrível como isso é bem feito na tela. A interação dele com o personagem do Sik, que ele meio que adota como um pai, porque é um cara que ensina para ele, é um cara que dá coragem para ele quando ele salva ele na janela, quando ele se vê pela primeira vez na janela. É um momento incrível e até o momento derradeiro em que eles morrem, entre aspas, eles morrem abraçados, é lindo e é extremamente pesada aquela cena. É muito bem feita. É uma cena que você vê toda a construção do pai, do pai que ele queria ter. É o pai que ele queria ter esse abraço. É isso que ele queria. Ele passa o tempo todo, ele briga com a família, tudo porque ele estava sendo torturado pela família dele. E ele não tem isso reconhecido. Então, no momento que ele é abraçado pelo Dulce, ele sente um abraço de pai. É aquela coisa de obrigado, você não está errado. Aguenta que você não está errado. E é isso que torna ele normal de novo. É isso que faz ele conseguir controlar os poderes. E essa cena é simplesmente linda. O arco da Ikkyung também é simplesmente sensacional. A maneira que eles trabalham ela detalha que você não viu o Webtoon, ela não tá no Webtoon. Ela é uma personagem inédita para a série. Eles fizeram justamente ela é, digamos, é a base da diferença do Webtoon pro seriado. É simplesmente incrível a maneira que eles construíram ela. Ela é uma super bombeira, né? Ela é habilidosa, é rápida. Então eles usam isso muito bem. Ela consegue ser ágil, forte, ela é determinada. Ela não é uma personagem forçada, aquela coisa de, ah, nossa, ela consegue fazer tudo e, pô, habilidosa pra caramba, nossa, resolve todos os problemas. Não, ela é porque ela é assim. Ela, desde o primeiro episódio, ela mostrou que ela era diferente. Foi ela que foi a primeira a atacar um bicho gigante que ninguém sabia que porcaria que é. Então, tipo, ela mostrou sensacional a atuação dela. O arco dela é muito bom. Tanto o fato dela ter, de certa forma, abandonado o grupo, depois ter retornado para salvar o grupo e não ter ativado o botão para chamar os militares, mesmo sabendo que eventualmente ela poderia estar conseguindo alguma informação do marido, do noivo, no caso. Então o arco dela é muito bem feito e ela é o personagem mais importante para a segunda temporada. Porque a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. O arco dela foi muito bom e não finalizou, que é muito importante também para o personagem. Agora vamos falar um pouquinho das teorias e o que pode acontecer na segunda temporada e as dúvidas que a primeira temporada deixou,
que não foram poucas. Primeiro de tudo, vamos lá. O Eun-Rock morreu. Ele é mostrado sendo soterrado pelos escombros do prédio que está tá se destruindo por causa da explosão. E, ao mesmo tempo, é quando é revelado que ele está sangrando. Que ele está com sintomas da maldição, da doença, como você queira chamar. Isso vai fazer ele sobreviver? Sim e não. Essa coisa da transformação foi uma coisa que não ficou meio clara. Provavelmente os roteiristas na Netflix fizeram isso de propósito para deixar a gente sem entender mais ou menos como funciona totalmente a questão da transformação. A gente sabe que a transformação é baseada no desejo humano. Então, as criaturas elas ganham poderes de acordo com você mesmo, com o desejo que você tenha sobre você ou algo que você queira para você. Então, sim, pode ser que ele sobreviva. Pode ser que ele sobreviva transformado? Pode. Pode ser que ele sobreviva ainda humano? Também. Então ficou uma coisa muito aberta. Ou ele simplesmente pode matar o personagem, dizendo que ele teoricamente entrou na hora crítica e morreu. O que tem na mala? A mala da Kyung, que ela resgata quando ela tenta salvar, descobrir alguma coisa sobre o noivo dela. Ela traz a mala de volta para ela pro prédio e depois essa mala é tomada pelos militares. Essa mala agora ficou completamente isolada da personagem. O que vai acontecer? O que isso significa? Será que o que tem dentro da mala vai ser alguma cura? Vai ser alguma explicação mais detalhada sobre o que está acontecendo? Ou simplesmente vai ser uma explicação sobre a transformação? E outra coisa importante, quem consegue abrir a mala? A gente vê o líder da gangue que ataca o prédio tentando abrir a mala com o dedo dele e não funciona. O que significa, o que mostra pra gente, basicamente o roteiro está mostrando ali pra gente, que é uma pessoa específica que consegue abrir a mala. Quem é essa pessoa? Será que é só o noivo dela? Será que tem outra pessoa? Será que não é ela própria que consegue abrir a mala? Aqui é uma teoria, mas também é meio que uma crítica. O senhor Han, o, o senhor idoso que é especialista em fogo, digamos, ele já tinha demonstrado sintomas da doença e ele simplesmente morre depois de que ele encontra o bunker no subsolo e depois faz entrega o símbolo para as crianças, entrega o presente para as crianças. E ele simplesmente não acorda e é declarado morto. Mas ele morreu mesmo? Será que a morte, a causa de morte natural impede a transformação? Será que a transformação não está ligada a fatores além do corpo, simplesmente, apesar que seja o desejo? Será que quando a pessoa morre de maneira natural, a doença simplesmente ignora, vai embora, some? Isso não ficou bem explicado. Isso é mais um gancho que o seriado deixou. O Sr. Han também é uma pessoa que pode estar viva, pode voltar como criatura, ou pode voltar como um ser vivo, já que a gente não sabia quantos dias ele estava com aquilo. Pode ser que aquela tenha sido a primeira vez, ou pode ser que tenha sido só 2, 3 dias, ou pode ser que ele tivesse as semanas, porque você já conhece ele como um cara muito determinado, um cara que tipo, não tem medo, ele fala isso várias vezes, tipo, eu não ligo pra morte, eu não tenho medo da morte. Então, pode ser que ele não tenha morrido. A Milsuki, uma das poucas infectadas especiais que a gente tem certeza, ela se transformou em um casulo bebê. O que isso significa? O que isso vai virar? Se vai virar um gigante? Se vai virar um bebê gigante? Ela vai nascer como dali? Ou o que vai nascer dali? Ou ela simplesmente não vai nascer nada? Ela realmente só se transformou num bebê porque o desejo dela era simplesmente ver o filho. Porque ela era atormentada pela culpa. Ela era atormentada pela culpa de ter perdido o bebê. Será que ela se transformou basicamente no símbolo da mãe? Porque aquilo é basicamente o que acontece no corpo da mãe. Será que a criatura dela realmente é aquela? E aquele bebê ela vai cuidar daquele bebê? Ou aquele bebê realmente vai nascer? E se aquele bebê nascer, ele vai virar o quê? Uma criatura? Um ser humano? Um híbrido? Não sei. Mas é uma teoria muito boa pra gente imaginar aqui. O Yunsu, quando ele se transforma, quando ele tem essa transformação no último episódio, por algum motivo que a gente não sabe, ele perde a memória. No momento que ele é atacado pelos militares da Operação Hora Crítica, ele
tem algumas lembranças, você vê na cena, ele tendo algumas lembranças, mas o seriado não deixa claro para você se ele realmente lembrou ou se foi só um flash que ele teve no momento. Então a gente também não sabe sobre isso na próxima temporada. Ele recobrou a memória ou não? O Emyong, o outro infectado especial que acaba com um dos melhores personagens do prédio. Eu fiquei muito pé da vida com ele, né? Naquela cena no décimo episódio. Ele consegue. Ele é meio que um espírito que sai do corpo dele para possuir outras coisas. Ele não necessariamente possui uma pessoa, tanto que ele possui o carro no décimo episódio. Na cena final do episódio, a gente acaba vendo que ele possui o corpo do Sang-hook. A gente não tem certeza se o Sang-hook ainda estava ligeiramente vivo ou não, mas ele possuiu o corpo do Sang-hook. E ele aparece justamente até com o rosto curado das queimaduras quando ele se encontra com o Yun-Su. E não sei o que vai acontecer. Esse personagem é muito misterioso. Ele é muito forte. É mostrado claramente ali no décimo episódio quão poderoso ele é, não só pela questão da resistência, mas na questão do controle que ele tem sobre a própria habilidade, que permitiu não só que ele escapasse da incineração, como também da dizimação que o Yun-Sun causou ao corpo dele. Então ele provavelmente vai ser o grande vilão da próxima temporada. Não sei como ele vai proceder, o que ele vai fazer com o Yun-Sun, mas vai ser um personagem pra gente ficar de olho. Como eu falei, a Kyung não tá no Webtoon, então a gente não faz a menor ideia de como vai ser o arco dela na próxima temporada. É muito difícil prever, e ela, basicamente, ela vai procurar o noivo. Mas o que ela vai achar na busca pelo noivo, e se ela encontrar o noivo, como ela vai encontrar o noivo, é simplesmente dúvidas, dúvidas e dúvidas, porque é tudo que vai sair, porque a gente não consegue imaginar realmente nada o arco dela. O arco dela tem tudo para ser o mais surpreendente da próxima temporada. Agora chegamos num ponto emblemático desse vídeo, que é o poder do Yusu. A gente descobre sobre os poderes, o governo explica pra gente que os poderes são gerados pelo desejo humano. O que é esse desejo humano? Ele é basicamente a forma que você está comparada à forma que você quer se ver, ou que você precisa. No caso, ser maior ou ser mais rápido, transformam você numa criatura baseada nesses atributos. Então o corredor, que queria ser rápido, se transforma num velocista, um monstro velocista. O cadeirante se transforma num monstro com pernas fortes. O trabalhador que queria ser notado se transforma numa criatura que consegue notar tudo em volta, com sensores capacitados para percepção alta. Então, as criaturas elas se transformam de acordo com o seu desejo. Se você deseja determinada coisa, você vai se transformar baseado naquilo. Então, o que explica os poderes do Imyong e do Yusu? Eles são os principais infectados, eles são são os infectados especiais que demonstram mais claramente seus poderes, que já mostram, digamos, o que eles podem fazer. O Imyong tem basicamente um poder de um fantasma que consegue incorporar as pessoas. Não dá para ter claro o que desejo que causou isso a ele, se foi alguma questão dele admirar o sobrenatural, ou se foi o fato dele simplesmente não gostar da forma humana dele, tipo, não gostar de si, ou gostar de controlar as pessoas, não dá para saber exatamente. Mas o poder dele é muito baseado nisso. No caso do Yusu, a explicação pode ser ainda mais profunda. Se você vê na cena final, ele ganha, o braço dele se transforma basicamente num braço gigante monstruoso. Mas não é bem isso. Se você prestar bem atenção, principalmente nos takes durante a transformação, o braço dele toma um formato de asa. E essas asas, apesar das lâminas, elas lembram muito o formato de asas como vemos na cultura de anjos e demônios. Isso reflete muito do sentimento do Yusu. Durante toda a construção do arco do primeiro da temporada, você vê claramente que o Yusu é uma pessoa perturbada. É uma pessoa que sofreu muito simplesmente por ter sido educado. E basicamente, ele acaba com a família dele e literalmente com a vida da família dele, basicamente porque ele se tornou uma pessoa triste. Porque ele acaba sendo torturado por uma pessoa que ele simplesmente foi educado e acaba culminando com o desemprego do pai e meio que a destruição do ambiente familiar.
E com isso ele se tornou extremamente culpado. O que isso carrega? A culpa é um dos piores sentimentos que o ser humano pode carregar. Principalmente quando você carrega uma culpa de uma coisa que você não fez de errado. Ou simplesmente por ter sido educado, como foi o caso dele. A transformação dele nada mais é que pode ter sido um reflexo de como ele se vê. Um demônio. Uma pessoa que casa mal. Uma pessoa que é ruim em existir por causar mal a outras pessoas. É o típico reflexo de quando a gente está se sentindo culpado, de quando a gente está disposto a cometer um suicídio. Normalmente, em arcos dramáticos em que reverbera a possibilidade de suicídio para o protagonista ou para um personagem em questão, é sempre quando chega o fatídico fundo do poço, que é quando você acha que você não pode mais fazer nada, que você se tornou um personagem completamente inútil para aquele mundo. Então você está disposto a cometer o suicídio. Como eu comentei, o Sul ele já começa a temporada pensando no suicídio, já com uma data marcada. Isso nada mais é do que a maneira que ele se vê, pelo fato de ele ter perdido a família inteira e se sentir extremamente culpado por isso. Que a forma dele pode ser simplesmente um reflexo dessa visão que ele tem sobre si, em forma demoníaca. Mas para nós que estamos assistindo o seriado, isso pode reverberar de uma forma completamente diferente. Se você raciocinar que os demônios nada mais são do que anjos caídos. Então, nada mais é do que provavelmente o Yusun vai ter um arco da transformação do demônio em anjo. E ele pode sim ascender e se tornar o herói que a Coreia precisa. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ó, compartilha com os amigos, faz eles verem Sweet Home, que é um seriado sensacional. E ó, fica aqui, até a próxima aqui no Facnet.